que vocês gostem, né? Que seja proveitoso para vocês. E assim, eu tô assim, vocês podem me perguntar depois da apresentação, vocês podem perguntar. Se eu não puder responder no momento, na próxima aula eu retorno com as questões, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou abrir então a série. A parte do som tá ok? Tá aparecendo na tela? Tá dando para apareceu a tela para vocês? Ainda não, Edson. Não? Não. Estranho. Será que eu estou fazendo uma coisa errada aqui? Deixa eu ver. Você foi ali no share screen? No share screen. Puxa, esqueci. Desculpa. Agora sim, né? Ok. Então, vou começar com uma oração. Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Pai, pela tua presença conosco. Te agradeço, Pai, por esse momento que temos de aprender mais da tua palavra e que isso possa ser de grande proveito para todos, que eu possa transmitir o que o Senhor quer nos ensinar na tua palavra, Pai, para todos, que sejam as tuas palavras, não as minhas, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, então, pessoal, aqui a gente vê, então, mais ou menos o plano que eu quero seguir nesse mês, né? Então, nessa primeira aula de Atos, eu queria dar uma visão geral, né? Então, como se fosse uma base do que a gente vai falar na próxima aula, que é a prática da interpretação mesmo, né? Então, vou dar uma visão geral, tá? De Atos. Então, qual a base? A aula que eu vou dar tem base nesses dois livros, que é Entende o que Lês, tá? E Como Ler a Bíblia, livro por livro, do Gordon Fee e do Doug Stewart. São esses dois autores que têm me baseado para construir essas aulas, né? Bom, então, vamos lá, então, sobre os Atos dos Apóstolos, né? Por que é importante a gente aprender a interpretar Atos, né? Porque a gente vem, por exemplo, de uma raiz, nossa raiz é das igrejas de Cristo, né? Então, são os movimentos de restauração. Então, nesses movimentos, Atos é um livro muito importante, né? Como os movimentos de restauração, o propósito era restaurar a igreja no primeiro século, então, qual era o modelo da igreja? Então, o modelo presumia-se que se encontrava no livro de Atos, né? Em grande parte, logicamente, nos outros livros do Novo Testamento, mas o modelo viria do livro de Atos, né? Então, e também boa parte de nossas práticas como igreja, de uma certa forma, elas são influenciadas, né, por interpretações do livro de Atos. Então, por isso que é importante, principalmente para a gente, compreender o livro de Atos de uma forma assim bem clara, né? Então, eu queria passar algumas informações sobre Atos, tá? Aquela velha introdução que a gente sempre faz, né? Então, segundo a tradição, o autor é Lucas, né? Então, o médico e o antigo companheiro do apóstolo Paulo, né? E ele é o único autor cristão gentil na Bíblia. Então, por exemplo, os outros evangelhos foram escritos por cristãos que eram de fundo judaico. Lucas é o único autor que é cristão, mas que vem de um fundo, digamos, gentil, né? Então, Atos também Lucas também é o autor, logicamente, do Evangelho de Lucas, né? Como é que a tradição aponta Lucas como um médico, né? E como é que você sabe, como é que você presume que Lucas era médico? Por alguns termos que você vai ver, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que são muito usados por médicos, né? Tipo Lucas 4:35, Lucas 9:38. Não vou entrar nessas escrituras, mas são escrituras que mostram que há um conhecimento médico, né? De médico. Então, por isso presume-se que Lucas era um médico, né? Lucas, aliás, Atos, ele foi escrito há duas datas, né, que os estudiosos presumem que ele foi escrito.
entre 64 ou 70 depois de Cristo, né? Então ele foi escrito logo depois do Evangelho, ou 80 depois de Cristo. E por que 80 depois de Cristo? Porque Atos faz uma referência à Cilícia, né? Que no caso ela foi uma cidade que foi reconstruída em 72 depois de Cristo. Então, com base nisso que eles presumem que 80 também pode ter sido escrito em 80 depois de Cristo. E qual é o público-alvo do livro de Atos? Eles são cristãos gentios, né, do mundo greco-romano. Então, seria o mesmo público do Evangelho de Lucas. Então, algumas informações, né, do livro de Atos. Aí eu queria até mostrar uma imagem para vocês de Lucas. Isso aqui é uma ilustração bizantina do século X, né? Lucas escrevendo o Evangelho e Atos. E continua sobre Atos, né? Então, o livro de Atos, assim como Lucas, ele é dedicado a Teófilo, né? Então, a gente não tem não tem muitas informações sobre Teófilo, né? O que a gente pode entender, presumir é que provavelmente Teófilo foi patrocinador do livro de Lucas e Atos, né? Aí eu queria mostrar, por exemplo, duas passagens da introdução, né, de Lucas e de Atos, que ele justamente cita o Teófilo, né? Então, aqui ele fala sobre o excelentíssimo Teófilo, né? Então, no Evangelho de Lucas, você vê essas passagens, o que Lucas escreve aqui, né? Que muitos se dedicaram a elaborar um relato, né, da vida de Cristo, né? Então, também ele se baseou no que outros transmitiram, né? Que foram testemunhos oculares, né? Então, essa é a introdução de Lucas. E Atos também, que aqui se você vê que Teófilo, no caso Lucas, escreve a respeito de tudo que Jesus fez, ensinou, né? E depois que ele foi levado ao céu, ele deu instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que Jesus Cristo havia escolhido, né? Então, aqui já nessas introduções, a gente já começa a ter uma visão geral do objetivo dos dois livros, né? Então, um é o registro da vida de Jesus, né? O registro dos atos de Jesus, e aqui no livro de Atos, sobre os atos dos apóstolos, né? E também por meio do Espírito Santo, né? Então, agora sobre Teófilo, então a gente tem algumas sugestões, né? Por exemplo, que Teófilo, por exemplo, ele não é o nome real de Teófilo, né? Então, por Teófilo, ele vem de duas palavras gregas, Theos, que significa Deus, e Philen, que é amor. Então, seria alguém que ama Deus, né? Então, qual o motivo porque Teófilo não seria um nome real? Seria por um sentido assim que não seria muito favorável, por exemplo, na época que o livro foi escrito, que a pessoa fosse muito favorável aos cristãos. Então, havia um contexto de perseguições, um contexto em que os cristãos não eram muito bem aceitos, né? Então, se Teófilo, no caso, sendo um nome real, ele provavelmente seria também um alto funcionário do governo, né? Então, o excelentismo seria uma dica disso, né? E Atos também pode ser, então, um livro e uma defesa do cristianismo, né? Então, persuadir, por exemplo, o alto funcionário do governo a não perseguir os cristãos. E é uma outra teoria também que Lucas seria um médico de Teófilo, né? E, por exemplo, na época, os médicos eram muitas vezes escravos, servos, né? Então, Lucas poderia ser um médico de Teófilo, mas essa não é um argumento muito usado, né? Então, aqui, como curiosidade, aqui é um fragmento, né, de Atos, aqui, como vocês podem ver, né? Então, vou falar um pouco sobre o gênero literário de Atos, né? Então, os livros que a gente está usando aqui, eles abordam, por exemplo, interpretações dos livros da Bíblia muito por meio dos gêneros, né? Então, a questão é qual o gênero literário de Atos, né? Então, o Atos é um gênero literário muito reconhecido no mundo antigo, né? Eram obras que descreviam feitos de pessoas e cidades. Então, Lucas sendo gentil, né? Se vocês, quando fala a palavra gentil, é assim, é um cristão que vem de um fundo gentil, tá?
ele se inspira na historiografia grega antiga, por exemplo, Tucídides, né? Tucídides escreveu a história da Guerra do Peloponeso. Então, a base, por exemplo, do gênero, no caso de Atos, é essa história grega antiga, né? Seria assim, o gênero que é usado para o livro de Atos. Então, por exemplo, o propósito desse tipo de narrativa não era tipo conservar registros ou fazer uma crônica do passado, né? Não era esse o objetivo. Então, de uma certa forma, a gente não pode olhar para Atos como se fosse um livro histórico contemporâneo, né? Como a gente encararia por um livro de história atual. Na verdade, é um gênero específico da época de Lucas, né? Que não era, por exemplo, registrar o passado como nós hoje, nesse momento contemporâneo, a gente faria. Na verdade, seria, no caso, uma narrativa para quê? Para encorajar ou entreter, né? No caso, uma boa leitura, ou informar, moralizar, ou oferecer uma apologética, ou seja, defender uma ideia, ou defender uma crença, né? Então, eu penso, por exemplo, em Atos como uma narrativa com um propósito específico, né? Então, ele tem lógico, toda narrativa tem um propósito, mas no caso de Atos, nesse sentido, tem um propósito muito específico em Atos, né? Então, por exemplo, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles formavam uma única obra. Então, se vocês pensarem assim, na época quando Lucas escreve esses dois livros, a ideia de Lucas era que fosse uma obra só, né? Mas, por exemplo, quando no início do segundo século, quando os evangelhos eles começam a ser compilados, né, em conjunto, é que há uma separação. Então, se divide, no caso o Lucas, justamente com os evangelhos, e Atos com o livro à parte, né? Pois é interessante que na Bíblia você vai ver que a ordem é Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, né? Por que essa separação, né? Porque eles colocaram Mateus, Marcos, Lucas, que são evangelhos sinóticos, né? A gente viu, por exemplo, na aula anterior que eu dei sobre os evangelhos, sobre os sinóticos, né? Que são, por exemplo, eles seguiam uma mesmo padrão, né? Os evangelhos sinóticos, né? Então eles colocaram Lucas, Mateus, Marcos, Lucas junto e João, que não é um evangelho sinótico, depois. Aí, livro de Atos, né? Então, na verdade, seria até interessante que fosse assim, Mateus, Marcos, João e Lucas e Atos para formar na verdade, um conjunto, né? Mas não foi essa ordem que foi montada, né? Na Bíblia, né? Interessante que Lucas e Atos, eles têm o mesmo tamanho, tipo, em termos de volume, né? Eu fiz um cálculo de páginas, por exemplo, na Bíblia. Interessante, não indo pelo tamanho, pelo total de versículos, de capítulos, tá? Mas se você for calcular o total de páginas de Lucas e Atos, eles são muito parecidos. Por quê? Porque seriam, na verdade, dois rolos de pergaminhos. Então, Lucas e Atos, eles teriam ocupado um rolo de pergaminho cada. Então, seriam dois rolos de pergaminhos. Então, por isso que eles têm esse mesmo volume, né, de texto, né? Logicamente no grego, né? Não a tradução para o português. Então, logicamente, a primeira parte seria o Evangelho, né? Que é o relato de Lucas sobre as boas novas de Jesus. A segunda parte são as boas novas, como as boas novas de Jesus se espalham de Jerusalém até Roma por meio do Espírito Santo. Então, uma coisa assim, vou até fazer um comparativo de Lucas e Atos, né? Lucas, a pregação do evangelho é vertical, né? Em que sentido? Vertical no sentido que ele vai incluir as pessoas, né? Pobres e desfavorecidas, né? E em Atos, a pregação é horizontal, no que sentido? Que ele vai incluir os gentios, né? Então, essa é uma abordagem diferente do Evangelho de Lucas e Atos. E o papel do Espírito Santo na salvação é muito presente nos dois livros. Você vai ver em Lucas, por exemplo, que o Espírito Santo é muito presente, não que não seja nos outros evangelhos, mas Lucas, em Lucas, especialmente, o Espírito Santo é muito presente. Em Atos, com certeza, né? E em Lucas, Jesus é caracterizado como o Salvador universal. Isso a gente viu, por exemplo, na aula sobre evangelhos, na outra série, né? Isso vai prosseguir no livro de Atos, né?
como Jesus e como o Salvador universal. E uma coisa que é interessante no Evangelho de Lucas, e que vai estar presente, é a questão do deslocamento geográfico. Por exemplo, em Lucas você vai ver que há um deslocamento de Galileia, do Evangelho, de Galileia, Cafarnaum e Jerusalém. E em Atos você vai ver também que há uma questão geográfica muito presente, né? Da forma como se conduz, o Evangelho vai se conduzir geograficamente. Então, falando sobre um pouco do conteúdo de Atos, né? No caso, são as boas novas de salvação de Deus por meio de Jesus. Eles são... Deixa eu só tirar um pouco... Aqui, ok. São as boas novas de salvação de Deus por meio de Jesus, são para os judeus e gentios igualmente. Então, de uma certa forma, o que a Atos vai mostrar são as expectativas do Antigo Testamento sendo cumpridas, porque desde o Antigo Testamento havia um movimento de Deus de incluir os gentios na salvação. Então, é uma expectativa que já existia já no Antigo Testamento. Isso vai se cumprir em Atos, né? Outra coisa que a gente vê muito claro em Atos, que o Espírito Santo guia a igreja para disseminar as boas novas. A gente fala sobre o título do livro é Atos dos Apóstolos, mas na verdade o ponto principal, se você for observar a fundo, se você tiver uma leitura completa do livro de Atos, na verdade você vai ver que é o Espírito Santo que guia a igreja, né? Ele vai usar os apóstolos, mas é o Espírito Santo que guia os apóstolos para disseminar as boas novas, guia a igreja para disseminar as boas novas, né? Então a igreja ela tem um bom senso de juntar a Deus, se ajuntar a Deus para incluir os gentios no plano de salvação. E a salvação é para todos, né? Então a gente vai ver, por exemplo, como alguns vão reagir ao evangelho, alguns vão aceitar com alegria, outros vão rejeitar, né? Entre os que rejeitam estão os próprios judeus, né? Então são algumas ênfases que a gente vê no livro de Atos aqui, né? E aí vamos pensar um pouco na estrutura literária de Atos. Então, a gente pode ver que a gente pode ver que Atos, né, que Lucas, na verdade, o evangelista Lucas, ele constrói o livro de acordo com o movimento do evangelho em termos geográficos. Então, no capítulo 1 a 12, por exemplo, a gente vai ver as boas novas de Jerusalém se espalhando para outras partes da Judéia. Então, esse primeiro movimento que a gente vê, por exemplo, do evangelho, no capítulos 1 a 12. Capítulos 13 a 20, você começa a ver que Paulo, por exemplo, aí entra, por exemplo, a figura de Paulo, a partir do capítulo 13, e aí Paulo vai levar o evangelho de Antioquia para a Ásia. No caso, por exemplo, que no capítulo 1 a 12, a gente vê muita a figura proeminente de Pedro. E a partir do capítulo 13, no caso, é Paulo que começa a ter a proeminência. Então, 13 a 20 é Paulo levando o evangelho de Antioquia para a Ásia. Então, por exemplo, saindo daquela parte, por exemplo, da Judéia, e já indo para a parte da Ásia, né? E aí, do capítulo 21 a 28, aí você vai ver o quê? Que são os os 3 julgamentos de Paulo, né? Da mesma forma como Jesus foi julgado em 3 julgamentos. E Paulo, então, é conduzido para Roma, que na época era o centro do mundo, né? Na época. Então, é esse movimento que a gente vai ver, né? No livro de Atos. Então, eu fiz um esquema aqui, ó. Por exemplo, então, você começa pela Judéia, né? Do versículo 1 a 12, né? Depois Europa e Ásia Menor, 13 a 20, e Roma, 21 a 28. Então, é esse movimento que você vai ver no livro de Atos. E no que é interessante a gente explorar isso, né? Porque isso mostra que esse movimento está mostrando que as igrejas, nisso, ela eram formadas somente por judeus, né? E elas vão se tornando gentílicas, né? Então, elas começam a ser formadas por cristãos que não vinham do judaísmo, que vinham de um fundo pagão, um fundo gentil, né? Então, há esse movimento que, por exemplo, a descrição em Atos de 1 a 12 são de uma igreja que é de fundo judaico, né? Que tem muitas coisas do judaísmo. E de 13 a 20 e 21 a 28, você já vai começar a ver que a igreja já começa a tomar um perfil muito mais
gentílico, né, com cristãos vindo, não de fundos judaicos, né? Logicamente que haveria judeus na igreja, não é que não haveria, mas assim, por, 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 por estarem muito mais, por exemplo, em ambientes que não eram judaicos, então há mais cristãos gentílicos do que judeus, né? Então, eu queria mostrar, por exemplo, um mapa aqui, por exemplo, de como foi o avanço, né, do evangelho na época de Atos, né? Então, você vai ver, por exemplo, essa parte que é o Império Romano, né? E aqui, no caso, essa parte azul é o quê? Como se que o evangelho se espalhou. E é interessante que, por exemplo, Atos, ele vai, por exemplo, narrar o avanço do evangelho nesse sentido de Jerusalém, a Ásia e a Roma. Mas, por exemplo, você vai ver que o evangelho também nessa época ela se espalhou pela Arábia, pela Etiópia, lembrando do eunuco etíope, né? E aqui também na média, né? Então, interessante que Atos ele não vai abordar, por exemplo, essa expansão do evangelho para a Etiópia, para a Arábia, né? Ou mesmo mais para o lado ocidental, né? Então, nesse sentido, há um propósito específico, né? Então, por isso não é registro no sentido histórico como nós vemos hoje, porque hoje, por exemplo, se a gente partir, por exemplo, numa atitude de um historiador hoje, ele buscaria englobar toda essa expansão, né, do evangelho como um registro histórico, mas não é esse o objetivo que você vai ver no livro de Atos, né? Então, nesse sentido que é um propósito específico no livro de Atos. Há uma razão porque ele vai abordar isso, né? Então, nesse sentido que eu falo que não, ele não vai cobrir todos os aspectos da história dos primeiros cristãos. Então, Ixi, tem um erro aqui, tá? Falta uma revisão aqui. Algumas questões que eu queria levantar, né? Nessa questão da expansão do Evangelho, né? Por exemplo, Atos 11, 26, que é uma escritura muito conhecida nossa, né? Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos pensar um pouco nessa escritura, vamos tirar um pouco da nossa prática, tá? Mas o que há de, por exemplo, de interessante nessa parte, nessa frase única, né? Que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Isso mostra que o discípulo de Jesus, aí eu vou entrar um pouco somente no contexto, é que os discípulos de Jesus aqui nesse momento estavam se distanciando da comunidade judaica. Então, eles eram os pequenos cristos, não mais judeus. Eles estavam sendo muito mais identificados como seguidores de Cristo, né? Não mais como judeus, né? Então, é isso que a gente vai perceber em Atos 11, 26. Por isso que essa ênfase, por exemplo, que em Antioquia eles foram chamados cristãos, os discípulos foram chamados cristãos, né? Aí em Atos 15, 1 a 2, que é essa parte que fala sobre que alguns homens saíram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então isso leva Paulo a Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Então aqui é justamente a parte do Concílio de Jerusalém. Então Paulo e Barnabé eles são designados para irem a Jerusalém para tratar essa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então essa parte do Concílio de Jerusalém. Então, isso mostra os conflitos que estavam acontecendo pela chegada de cristãos que não eram judeus no convívio da igreja. Então, havia aqui um grande potencial de divisão da igreja já no seu início. Então, e a forma como os apóstolos, os cristãos, vão tratar essa questão, isso vai causar um impacto enorme no cristianismo posteriormente, né? Então, esse é um momento muito decisivo da igreja, no Concílio de Jerusalém, quando eles decidem, por exemplo, que
que os discípulos de Jesus eles não precisariam ser circuncidados para serem salvos, né? Então, na verdade, os cristãos de fundo judaico, eles queriam impor, na verdade, a circuncisão ou os costumes judaicos para os cristãos que estavam vindo, né? E isso iria totalmente contra o evangelho, né? Com o evangelho da graça. Então, essa é uma questão polêmica que foi muito bem tratada pelos apóstolos, né? Então, aí a gente vê o impacto do evangelho tanto entre judeus como gentios. Então, o que o livro de Atos mostra para a gente é que assim, traz um cenário muito vivo para a gente, né? E Atos ele não faz questão de esconder os problemas e desafios que os cristãos no primeiro século eles iam enfrentar, né? E de uma certa forma, assim, o Atos traz um cenário de fundo muito interessante para muitas coisas que a gente vê, por exemplo, sendo tratadas nas cartas por Paulo, por Pedro, né? Então, por Tiago. Então, a gente vê as discussões que são trazidas nas cartas, a gente vê isso de uma forma muito viva em Atos, né? Em termos de como isso ocorre, né? Então, é muito interessante a gente ver esse fundo de Atos, né? Então, continua sobre a estrutura, né, de Atos. Então, Atos, ele se divide em 6 sessões, né? De que forma, né? Então, como é que ela se divide? Como é que Atos está se dividindo nessas sessões? Eles são muito motivados por mudanças geográficas e étnicas. Quer dizer, então, por exemplo, quando há uma mudança geográfica, ou, por exemplo, há uma questão ética envolvida, então há uma guinada, né? Nesse sentido. Então, a gente vai ver, por exemplo, em Atos 1 Atos 1 até o 6 a 7, né? Então, aqui você começa vendo a propagação das boas novas em Jerusalém, para os apóstolos, né? E aí quando termina, por exemplo, uma sessão, você vai ver uma espécie de um relatório, bem curto, né? No caso, ó. Por exemplo, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então, termina com esse pequeno relato, tá? Aí você vai ver isso também na parte 6 a 8, 9, 31, que já começa a vir, por exemplo, uma expansão geográfica para Judéia e Samaria, né? Então, por exemplo, Samaria também é uma questão muito interessante, porque Samaria, por exemplo, os judeus não consideravam os samaritanos como povo de Deus, né? Então, é interessante essa transição geográfica também, essa transição étnica. E você vai ver também um pequeno relatório. Eu não vou ficar lendo todos os relatos, tá bom? Todos esses relatórios. Depois vocês podem ver, ler com vocês depois, tá? Então, depois, em 6 a 8 você tem essa transição. 9:32 a 12:24 também aí começa, por exemplo, uma expansão até aos gentios, né? Então, você vê, por exemplo, aqui, essa parte que é a primeira abertura, por exemplo, no caso de Pedro, quando ele é conduzido para Cornélio. E aí também você vai ver a conversão de Paulo, né? Aí, com Paulo, se começa, então, a ampliação, né, a extensão do evangelho, que agora Paulo é a figura-chave para quê? Para que o evangelho seja espalhado para os gentios, né? Então, esse pequeno relatório também. Aí a gente continua em 12:25 a 16:5, né? Agora são o evangelho se expandindo para os gentios na Ásia, né? E aí que a gente começa a ver como os líderes, no caso do Conselho de Jerusalém, como se trataram essa questão da inclusão dos gentios. Esse pequeno relatório. 16, 6 às 9:20, aí o evangelho se espalha para a Ásia, para a Europa, né? E aí a igreja se torna mais gentílica do judaica, novamente o relato. E 19, 21, 28, 31 é a chegada de Paulo a Roma com as boas novas e após ter passado por todos os julgamentos, né? Opa, desculpa. Deixa eu voltar só um minutinho. Bom, então alguns pontos, tá, que eu queria observar com vocês, tá? Então a gente vê, por exemplo, que
que o livro de Atos ele é muito direcionado, há uma guinadas principais narrativas, né? E você vai ver que é o Espírito Santo que é responsável por essas guinadas, né? Então, como a gente vê isso, por exemplo, em Pentecostes, né? Quando Pedro é levado a Cornélio pelo Espírito Santo, e quando, por exemplo, Paulo ele é guiado pelo Espírito Santo para, por exemplo, para ele ir não ir para uma certa direção, ir para outra direção, né? Por exemplo, uma coisa que é muito chamativa também no livro de Atos são os discursos, né? Então, você tem vários discursos longos permeando o livro de Atos, por exemplo, de Pedro, nos capítulos 2 e 3, de Estevão no capítulo 7, e Paulo, né, nos capítulos 13, 17 e 20. Então, esses discursos, eles vão dar uma visão de como o evangelho era pregado, né, naqueles cenários. Então, é interessante como isso é chamado de querigma, né, como o evangelho era, como é o cerne do evangelho, como é a mensagem principal do evangelho, como ela era pregada. Então, a gente tem uma amostra nesse discurso como se dava essa pregação do evangelho. Esses cenários vão mudando, né? Tipo, de Pedro a Paulo, né? Então, do mundo judaico para o mundo judaico para o mundo gentil. E é interessante também, por exemplo, que não sei se vocês percebem no livro de Atos que a partir de você vai ver um relato, uma certa diferença de relatos, né? A partir de Atos 16:10, você vai ver que há uma mudança de perspectiva, por exemplo, há uma inserção de nós. Então, a partir do capítulo 16, há uma referência como nós. Então, o que se presume é que Lucas ele começa, por exemplo, a acompanhar Paulo, né? Então, aqui você vai ver que 16 a 10 esses relatos são mais vívidos, né? São mais vivos, né? E na parte anterior é como se Paulo ele se baseasse, por exemplo, nos relatos de outras pessoas, como ele escreveu, por exemplo, nas introduções dos evangelhos de Atos, né? Então, ele vai se basear nos relatos de outras pessoas para construir a narrativa dele, né? Então, essa certa diferenciação de perspectiva, né? No livro de Atos, né? Uma coisa que é interessante que é, por exemplo, o livro de Atos é um livro muito dinâmico, né? Então, você vê que as coisas mudam de uma forma muito rápida no livro de Atos, né? As narrativas elas vão se intercalando de uma forma muito rápida. Então, a impressão que fica é que o livro de Atos, né, a impressão que dá, não sei se vocês sentem isso, é que tudo que acontece em Atos, ela aconteceu em um período muito curto, né? Na verdade, o livro de Atos ele se transcorre num período de 30 anos, de 30 a 62 depois de Cristo, né? Então, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, no versículo 19, no capítulo 19, Paulo, por exemplo, ele inicia a igreja de Éfeso. E já no capítulo 20, você vai ver que Paulo ele já chama os presbíteros da igreja de Éfeso para uma despedida, né? Então, você percebe aqui, por exemplo, como é que num capítulo, por exemplo, Paulo ele funda a igreja e no capítulo seguinte já há presbíteros na igreja, sabendo que presbíteros, por exemplo, a nomeação de presbíteros não é um processo que é um processo curto, né? Talvez no Antigo Testamento pudesse até ser um pouco mais curto, como a gente percebe hoje, mas há um período de construção, né? Há um período de formação de presbíteros, né? Mas aqui, então, em 2 capítulos há uma transição de período em termos narrativos muito rápido, mas na verdade no capítulo 19 até o 20 transcorre um período muito grande, né? Então, isso mostra um pouco do dinamismo do livro de Atos, né? Então, bom, esse primeiro momento eu queria somente dar realmente uma visão, uma estrutura, né, do livro de Atos, para a gente ter uma base de como seria, para a gente entrar na prática da interpretação, né? Aí eu queria levantar só 2 questões para a próxima aula. Por exemplo, são questões que eu queria que vocês pensassem, né? Então,
já refletisse, né, para a próxima aula. Então, a gente vê, por exemplo, em Atos 2, 42 a 47, que é, por exemplo, uma descrição da igreja de Jerusalém, né? Então, essa é uma passagem muito conhecida nossa, né? Que é justamente aquela parte, né, que os discípulos se dedicaram ao ensino dos apóstolos, que eles se mantinham unidos, tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades, reuniam todos os dias no pátio do templo, partiam o pão, né, em suas casas, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, né? Aí uma pergunta que eu queria colocar para vocês, assim, tudo que nós lemos no livro de Atos, ele deve ser um padrão de conduta para nós? Tudo, no sentido assim, isso que eu quero estabelecer só uma coisa para a gente pensar, tá? Então, será que tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda no livro de Atos, ele tem que ser um padrão de conduta, um padrão de uma questão, né, se tornar uma questão doutrinária para nós, no sentido? E outro ponto que eu queria, por exemplo, mostrar isso aqui, por exemplo. Então a gente já viu anteriormente que é uma expansão, né, por exemplo, geográfica, racial, ou étnica, né? Então aqui são os pontos chaves, Atos 1, Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 9, então Atos 2 judeus, Atos 8 samaritanos, Atos 10 Cornélio e Atos 9 Efésios, né, os seguidores de João Batista. Então, em que medida essas guinadas direcionadas pelo Espírito Santo em Atos podem nos ajudar no estudo dos dons espirituais? Então é uma outra questão que eu queria colocar, porque é muito importante para essa questão dos dons espirituais, que gera muitas vezes algumas interpretações muito diferentes, muito diversas, e muitas dessas interpretações são com base em Atos, né? Mas de que forma essa questão dessa expansão ela é importante para entender a questão dos dons espirituais? Então, é esse sentido que eu queria também colocar para vocês para uma reflexão para a próxima aula, né? Para vocês pensarem um pouco. Tá bom? Então, assim, um pouco mais curto hoje, então eu queria aí abrir para questões, tá? Para a gente conversar. E quem não puder responder, eu gostaria de posso responder na próxima aula. Então, não sei se foi muito rápido, tá? Mas aí, então, eu queria abrir para questionamentos, né? O Sérgio, você... Tá mutado, Sergião. Tá mutado o seu. E o Edson, quando você passa o mouse perto lá da tela, ele dá a opção de você cancelar o share screen. Na tela... Na tela mesmo. Stop share, né? Tá. Isso. Okay. Bom, então a gente fica aberto para questionamentos ou dúvidas, né? Parece que não há muitas questões, né? Muitas questões, Edson. Obrigado aí, viu? Por trazer aí essas provocações de Atos, nos levar a agir. Me diga uma coisa, quais são não sei se você sabe, né, mas as evidências que levam a crer que Lucas era gentil? Há uma questão... Ou era gentil originalmente, convertido ao Não, judaísmo? a impressão que dá, por exemplo, a própria influência que no próprio livro de Atos, né, por exemplo, ele segue uma tipo uma historiografia, como eu falei, que é de grega, né? Então isso mostra um pouco a influência da literatura grega, né? No sentido para
para Lucas, né? Então, eu acho que a própria abordagem de Lucas, por exemplo, a gente vai ver no livro, nos Evangelhos, por exemplo, que o Lucas, Uhum. o Evangelho de Lucas, ele é muito direcionado para cristãos gentios. Então, nesse sentido, a Sim. gente pode entender que há um interesse de Lucas nesse sentido, né? De narrar de como o Evangelho ele foi, por exemplo, o Evangelho de Lucas tem um público gentil. Então, nesse sentido, ele Uhum. trabalha muito nessa questão de como o Evangelho chega para esse público mais gentil, né? Então Sim, isso. é um pouco diferente do, por exemplo, de Marcos, que já é um público mais judaico mesmo. Então há uma diferença na narrativa, nos termos também que fazem essa diferenciação que os estudiosos eles destacam isso, né? E Sim. acho que há mais evidências também, mas eu posso até pesquisar mais sobre a esse respeito, né? Aparentemente é o evangelista também mais próximo de Paulo, né? Sim, Que também. tinha um ministério predominantemente gentil, né? Paulo. Alguns também acreditam que Lucas há alguma discussão sobre isso, né? Mas que ele, apesar da narrativa, né, focada nos gentios, ele ou se era convertido ao judaísmo, né, ou era muito familiar, né, com as práticas, né, principalmente naquele momento da igreja. Por isso que eu queria ver o que você tinha de, de evidências nesse sentido. Mas obrigado, muito bom, viu? Obrigado pela Eu informação aí. posso pesquisar mais sobre isso, trazer na próxima aula, tá? Sobre essa questão. Acho que precisava ter explorado um pouco mais sobre isso, né? Mas sem questionamento válido. Acho que é muito importante eu pesquisar mais esse respeito aí, né? Paulo não se refere a Lucas como meu médico amado em uma das suas cartas? Não vi essa referência. Quando você falou, me veio isso na cabeça, mas eu não sei se eu sonhei com isso de repente. Não é difícil de pesquisar também. Não vi essa referência. Inclusive, não sei se vocês viram no Netflix, tem um filme chamado Paulo, né? Não sei se vocês Sim, viram esse sim, filme. excelente o filme, viu? Eu achei muito interessante. Embora que assim, não é muito preciso, né? Historicamente, no sentido. Mas é um filme interessante, né? É um filme que ajuda, né? Mas, por exemplo, Priscila e Áquila em Jerusalém, eu não sei se isso é muito correto, é muito preciso, não, né? Na época, assim. E essa proximidade de Paulo, por exemplo, na prisão com Paulo, desculpa, Lucas com Paulo na prisão também é um pouco ficção, né? Mas é um filme até que interessante, né? Dá uma visão um pouco diferente sobre justamente essa parte, né? Mas quem quiser assistir o filme, até recomendo, tá? Mas não é muito preciso, tá? Mas assim, é interessante, né? Que aí você vai ver no filme você vê essa proximidade de Lucas e Paulo, né? Então, nesse sentido é interessante, né? Ô Edson, Sim. oi. Só queria fazer um comentário aí, né? Achei interessante, né, que você estava falando em relação aos judeus, né, que queria que os gentios se circuncidassem, né, para poder participar, né, para poderem receber a salvação, né? Eu fiquei pensando, né, como é natural isso da natureza humana. Eu fiquei lembrando nós também no começo, né? Não, para você ser um cristão, você tem que convidar, você tem que estudar a Bíblia, você tem que estar em todas as reuniões, você tem que anotar, você tem que... E tudo que a gente fazia, a gente queria impor também que a pessoa tinha que fazer, como se... mesmo que a pessoa tivesse um coração para Deus, se ele não tivesse essa prática, a gente muitas vezes rejeitava as pessoas, né? Achava que tinha que fazer aquilo que a gente fazia, né? E eu fiquei pensando, né? É da natureza humana, né? Parece que sempre a gente quer exigir das pessoas atitudes que as pessoas têm que fazer aquilo que a gente está fazendo. Se a gente está fazendo, tem que fazer também para ser salvo, né? É a impressão que fica, né? Uma coisa que você levantou, acho que é interessante, por exemplo, em Atos 2:44, a gente usava
quem é mais antigo na fé aí? Sérgio, né? Não sei se, aqui tem muita gente que já era no início da igreja, então a gente, em Atos 2:44, a gente usava muito, por exemplo, uma coisa que ficava muito na minha cabeça, assim, por exemplo. Não vou citar nomes não, tá? Tudo bem. Mas não sei se vocês lembram que havia uma coisa assim, que a gente era ensinado que a gente tinha que estar em contato com cristãos todos os dias, por causa de Atos 2:44, né? E aí essa é uma questão interessante, por exemplo, Atos 2:44, isso que eu levantei essa questão, isso necessariamente é um padrão, tá? Sim, estou falando assim, não é que isso não que a gente não tem que tirar bons princípios de Atos 2:44, 47, mas será que uma interpretação literal de Atos 2:44 é correta, no sentido de isso virar uma prática, por exemplo, nós temos que estar em contato com o cristão todos os dias, né? Não que isso não seja bom, né? Mas isso se tornar algo mandatório para nós, né? E outras coisas, né, que a gente ensinava, por exemplo, antigamente, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir um pouco, né? É um ponto que eu queria colocar e a gente vai abordar isso na próxima aula, né? Mas é uma questão. Só compartilhando aqui, que ele perguntou aqui sobre Paulo fala de Lucas como médico, Colossenses 4, versículo... Ixi, mesmo com óculos está difícil aqui. Não, que o Daniel achou a escritura aqui, né? Médico amado. 4:14. Lucas, o médico Lucas, nosso amado. querido médico e irmão Demos, isso aí. Então, não sou eu mesmo, né, Daniel? Então, Paulo fala, né, que Colossenses foi Paulo que escreveu, né? Então, ele fala amado médico aqui, né? Só para confirmar isso, tá? Exato, isso mesmo. Mas é isso. Obrigado, Edson. Não sei se respondi a sua dúvida, eu acabei entrando em um outro assunto, não sei. Você fala sobre a gente, muitas vezes, ter mais essa exigência, né? Mas, assim, acho que as pessoas têm que ser discípulos, né? Então, só não usar alguns parâmetros que a gente usava, né? Então, talvez nesse sentido, né? Brunão, você ia fazer um comentário? Sim, obrigado, viu, Edson, pela aula. Você está preparando o território aí para a nossa próxima conversa, né? Como interpretar esse tipo de gênero textual no Novo Testamento, né? Uma narrativa mais histórica. Então, obrigado pela aula. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção é sobre o verdadeiro protagonismo do Novo Testamento, né? Que recai sobre não os ombros dos apóstolos, embora eles tenham sido homens incríveis, né, que deram suas vidas, se tornaram os mártires, os primeiros mártires do cristianismo. Mas eu estava pensando nesse papel do Espírito Santo, de fato, como o Espírito ele cumpre a promessa de Jesus lá em João, né, a gente vê no Evangelho de João, o próprio Lucas também, de que viria alguém, o conselheiro, que substituiria a presença física de Jesus no mundo, né, do Senhor no mundo, e cuidaria dessa orientação dos próximos passos que essa igreja em formação daria para, de fato, cumprir os propósitos de Deus de levar o evangelho a todas as nações, como a gente vê na narrativa de Atos acontecendo, né? É interessante, às vezes passa despercebido que é o Espírito Santo, né? O que explica, por mais que tenha sido 32 anos ali de história narrada em Atos, a grande explosão e o crescimento, né, do evangelho por tantos territórios, suplantando tantas fronteiras culturais, o que aconteceu ali só pode ser descrito como algo milagroso, alcançando tantas pessoas, tantas vidas nesse espaço curto de tempo. De fato, essa explosão, ela só pode ser entendida, eu acho que, na minha visão, pela influência de Deus mesmo, né? Que é o Espírito Santo. E a minha pergunta para você
Eu vi, curiosamente, essa semana, é um livro, o título da capa era mais ou menos assim, não vou lembrar, mas a ideia era essa, assim, nós, cristãos, estamos assassinando o terceiro Deus, que era uma referência ao Espírito Santo, que muitas vezes a gente vive uma vida cristã ignorando a influência do Espírito Santo. E não estou tratando aqui de dons espirituais, de neopentecostalismo e assim por diante, mas de uma sensibilidade real mesmo da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, né? E o quanto que a gente deveria estar mais aberto a isso. O que você pensa sobre isso? Faz sentido? Você tem alguma... Inclusive, por exemplo, a aula que eu iria dar era sobre Trindade, né? Então, eu estava lendo muito sobre a questão da Trindade, né? E, assim, eu li um livro muito interessante, né? Que é Deleitando-se na Trindade, né? Deleitando na Trindade, né? E uma das coisas interessantes que, lendo esse livro, para mim foi muito impactante, porque eu comecei a ver a Trindade, a Deus, essa questão da Trindade de uma forma muito diferente, né? E uma coisa que eu percebi, nós como igreja, assim, por exemplo, a gente vê Deus, por exemplo, como, digamos, o Criador, né? Jesus como exemplo a ser seguido, e o Espírito Santo a gente nem gosta muito de tocar no assunto, né? Isso eu penso assim, como igreja, né? Assim, pelo que que eu presenciei, o que eu aprendi como igreja. Lógico que isso aí não é algo algo que é para todos, né? Mas para mim ficou isso, né? Como nós como igreja a gente trata a questão da Trindade muito isso, né? Deus, Criador, Jesus, um exemplo, um modelo a ser seguido, Espírito Santo. A gente já tem um pouco de receio de abordar a questão do Espírito Santo ou depender do Espírito Santo, né? Inclusive, uma das coisas que eu senti um pouco de dificuldade justamente para tratar a questão da Trindade nesse momento é por quê? Porque eu sentia justamente isso, que quando ele falava da questão do Espírito Santo, eu senti que isso ainda não estava muito presente na minha vida. Então, ia ficar uma coisa um pouco vazia eu tratar desse assunto nesse momento, né? Que eu senti que eu precisava, na verdade, incorporar um pouco mais isso na minha vida. Não como, por exemplo, como você falou sobre os dons carismáticos, mas como assim, a presença do Espírito Santo na minha vida, né? Então, realmente, você falou sobre a questão do livro de Atos, é uma coisa que a gente muitas vezes esquece, né? Que, na verdade, o Espírito Santo que direcionou todo o trabalho de evangelização, né? Não é que os apóstolos fossem importantes, mas é o Espírito Santo que guia tudo, né? Então, e nós como igreja, a gente precisa, talvez, depender mais do Espírito Santo, né? Logicamente, não na forma abusiva que muitas igrejas fazem, mas de uma forma saudável, né? Então, uma reflexão que a gente precisa ter, né? Como nós como igreja, eu acho, né? Que eu penso. Né? Aí, no momento oportuno, eu gostaria de tratar desse assunto, mas não agora. Assim, estou falando numa próxima série de aulas, né? Ó, já está prometido, hein, gente? Sim. O Edson vai fazer uma série sobre Trindade, né, em breve, né, Edson? Já fica acordado aqui com o grupo. Sim, quando o momento certo, a gente... Eu quero participar dessa aula, Edson, porque, assim, falando sobre espírito, essa questão de Trindade, eu tenho muita vontade, assim, de aprender mais, né? Porque eu acho que é tão poderoso quando você concentra assim, o crescimento, o poder de Deus, quando você concentra nessa coisa do Espírito, né, de Deus, da Trindade, não só nessa questão da gente, do que a gente acaba fazendo, né, como você mencionou. Então, acho que pode ser uma aula muito bacana, eu tenho muita vontade, assim, de aprender mais, né, porque eu acredito, assim, que o Espírito, ele trabalha não só na nossa vida, né, ele trabalha na vida, né, também de outras pessoas, então eu fico pensando assim no plano de Deus e no trabalho de Deus através do Espírito Santo, sabe? Você ter essa sensibilidade do Espírito. Eu acho interessante. Obrigada pela aula de hoje, mas já fica aí meu agradecimento e encorajamento para essa próxima.
É um assunto, é um assunto desafiante, viu, pessoal? Assim, eu estava tratando a questão como uma coisa doutrinária, mas depois eu fui ver que, na verdade, isso tem tudo a ver com a nossa vida, né? Com a nossa vida de discípulos, né? Então, é muito... Espero que eu consiga chegar nesse ponto de poder dar essa série para vocês, né? Então, orem também por mim. Amém. Você é a pessoa certa, Edson. Acho que o Sim. Denilson quer comentar. Obrigado, Edson. Na verdade, eu queria agradecer você, né, por trazer esse assunto aí e fazer alguns comentários também, né, sobre o que você trouxe, porque o livro de Atos, ele para mim, eu acredito que para cada um de nós aqui, né, é extremamente inspirador, né? Quando a gente vê o avanço do Evangelho, né, e essa direção do Espírito Santo de Deus, quando você colocou ali o mapa, né, aquele mapa do Evangelho, né, indo ao alcance, né, das pessoas e as pessoas que Deus já tinha preparado, né? Isso é muito inspirador e eu acredito é inspirador para a igreja hoje, né? E essa questão, o Bruno estava falando disso, né, do espírito, né, a Francis também. Há hoje em dia, né, um movimento no meio filosófico, né, atualmente, procurando redescobrir Paulo, né, redescobrir esse fenômeno, né, que foi o início e o avanço, né, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Porque isso realmente, assim, do ponto de vista humano até, né, é um objeto de estudo assim extremamente intrigante, né? E se fala muito, né, na filosofia do acontecimento, né? Você tem que produzir um acontecimento para que a partir desse acontecimento haja uma transformação na sociedade, né? Coisas desse tipo. Mas o ponto, né, que pelo menos a maioria assim dos filósofos não alcançam, né, ou pelo menos ignoram, é justamente esse, né? O acontecimento, né, que foi a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, aquele aspecto que motivou não apenas Paulo, né, mas todos os discípulos de Cristo, né, a saírem levando o evangelho, né, para as pessoas que eles encontravam aí pela frente, né? Tudo isso é produzido por Deus, né? É guiado pelo Espírito Santo. Então, isso o ser humano não consegue reproduzir, né? E assim, eu me sinto, inclusive, aliviado assim, com isso, porque hoje, né, o que a gente precisa é confiar mesmo em Deus, né? E na direção do Espírito e nos colocarmos também à disposição, né? A parte lá que você trouxe, né, do Concílio de Jerusalém, né? Como que a igreja agiu na direção do Espírito, né, e com muita sabedoria, né, evitando o legalismo, evitando o relativismo e levando o evangelho de graça, né. Eles foram muito cuidadosos ali, né, com a preservação do evangelho, mas também com as questões, né, que afligiam tanto, né, os cristãos de origem judaica, né. E aí teve aquele direcionamento lá, né, para todos tomarem cuidado com isso, então é fantástico. Outro ponto também que me chamou a atenção, o que você mencionou como exemplo, né, do capítulo 19 para o 20, o início da igreja, né, de Éfeso e a instituição dos presbíteros lá. Uma pesquisa rápida aqui, isso daí foi de 3 a 4 anos, né, do 19 até o 20, né? E é interessante a gente observar isso para a gente entender bem a mensagem, né? E só uma coisa também sobre o espírito, né? Vou esperar no melhor dos sentidos, né? Ansiosamente aí pela série da Trindade. E a gente está preparando aí uma próxima série que a gente vai tratar ali daquelas últimas palavras de Jesus com os discípulos, né? Que a gente vai falar um pouquinho, né, da Trindade, assim, de forma geral,
do papel do Espírito, porque Jesus fala muito sobre o Espírito Santo, né, nesses textos. Então, acredito que vai ser uma introdução aí para essa série, né, que você vai fazer e vai mergulhar aí mesmo nessa questão que é tão importante para a gente, né? Tem uma promessa. Obrigado. Também. Isso aí. Não, de repente você faz toda a série. Né? De jeito nenhum. O propósito aí é outro, dessa das últimas palavras de Cristo, né? Aquelas últimas conversas ali com os discípulos. Assim, Mas não tem como, né? Quando você pega, por exemplo, João 17, né? A oração de Jesus lá, não tem como você ler a oração ali, estudar e não tocar no tema da Trindade, né? Exatamente. Muito legal. Também estou esperando ansiosamente essa série aí. Essa já está programada, Edson, pode ficar Opa, tranquilo. Então tá Depois bom. eu passo a data. Opa! Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu não sei se foi muito rápido na forma que eu explanei, ficou muito... Opa! Aqui, a Nalva. Não. Oi, então, é interessante, né, falar, obrigado, Edson, né, todos os irmãos que compartilhou assim, um pouco, né, e aí também falando do Espírito Santo, eu comecei a ler um livro que realmente me ficou umas interrogações também, né, eu acho que realmente vai ser muito especial fazer uma aula assim, que ele fala assim, que o autor fala que o Espírito Santo às vezes é tratado como um visitante, né? Tipo, você tem 3 pessoas, 3 convidados, e você presta atenção a 2, e o outro fica no canto, como ele refere-se a Deus e a Jesus, né? E aí eu fiquei pensando, eu digo assim, de fato, assim, eu falo muito pouco no Espírito Santo, né? Então, até na minha oração, eu falava muito pouco. E depois eu comecei a assim, entender um pouco, estou aprofundando mais um pouquinho, estudando, e aí na minha oração eu tenho chamado mais assim o Espírito Santo para poder sim, né, fazer parte da minha oração, porque como a Bíblia fala, né, que ele é o nosso conselheiro, né? Então eu acabava meio que orando e a minha oração direcionada mais a Deus, a Jesus, como assim? A gente aprendeu, né? A gente aprendeu. Mas, assim, eu tinha muito... Assim, eu não sabia como falar muito sobre o Espírito Santo, digamos que seja assim, né? E aí eu comecei a entender de que é verdade, né? Eu, particularmente falando, pode ser que realmente o Espírito Santo esteja na minha casa como um visitante que só está ao lado, né? E eu colocando lá Jesus e Deus, sendo que é Trindade, né? E eu achei assim, interessante, né, que esse assunto veio também agora, também foi muito bom, porque eu acho que é uma aula que vai valer muito a pena a gente poder mais ter esse conhecimento, assim. Obrigada, eu penso assim, o Espírito Santo nunca vai ser exatamente visitante na nossa vida, né? Na verdade, o Espírito Santo está conosco, né? Que, como a palavra de Deus fala, né? Que muitas vezes nós abafamos, né? Não é o termo que a Bíblia usa, mas nós abafamos o poder do Espírito Santo na nossa vida, né? Que a gente, na verdade, tem que, que ele seja mais ativo na nossa vida, né? Então, às vezes, assim, não sei se visitante é o termo que a gente deve usar, acho que ele está conosco, né? É como o poder de Deus presente na nossa vida de uma forma muito clara, mas a gente não permite, né, que ele haja, né, como deve agir, né? Mas são os pensamentos, né? Acho que assim, talvez a minha forma de colocar, talvez não foi bem assim no sentido bem colocada, mas no sentido assim de você, tipo assim, ter 3 pessoas na sua casa e você dar mais atenção a 2 e um ficar meio do lado. Nesse sentido, assim, né? Eu falando assim de mim, tipo assim, eu na minha oração, com certeza, tipo assim, eu orava, tipo assim, oro a Deus, Jesus falando mais, Jesus com Deus, e o Espírito Santo eu não tinha, de fato, assim, de
poder estar falando mais com Deus até na minha oração. Embora eu sei, né, que Ele age em nós, sim, que são as nossas ações que realmente que mostram se nós temos ou não, digamos assim, né? São nossas atitudes, de fato, que mostram pelo poder dele nas nossas vidas, mas nessa questão de eu perceber que eu estava exatamente não tocando nesse sentido no assunto, abrindo meus lábios para falar, ou seja, trazer essa trindade, né? Mas sim os dois, eu particularmente falando, né? E aí eu comecei a perceber isso, e eu mudei a minha maneira, no sentido assim, de orar, podendo expressar mais, pedindo que o Espírito Santo me direcione, esteja comigo no dia me direcionando para que eu possa estar sensível a Ele, né? Porque, como a Bíblia nos ensina, né, que Ele, né, nos ensina, nos ativa a fazer, ou seja, Ele está dentro de nós, né? Assim. Mas era isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Edson. Meu Deus. Mas é isso, acho que desculpe. Você quis dizer que isso foi levantado através do livro, aí você passou a perceber isso, que o Espírito estava meio escanteio na sua vida, através da observação que o livro trouxe? Foi isso que eu entendi, não? Sim, não, na verdade, eu comecei a ler e ele falou assim, não, e ele estava falando assim, que a questão que às vezes, que assim, na verdade ele fala assim um pouco, as igrejas, elas parece que o Espírito Santo está um pouco meio de lado, pelo ponto de a gente pregar mais Jesus, mais Deus, e não poder expressar, na verdade, falar muito dessa ação, né? O que eu entendi, foi um pouquinho que eu entendi. Então, e eu comecei, e a partir disso, eu comecei realmente. Aí ele deu esse exemplo assim, né, de que você pode como ter 3 visitas em casa e ao mesmo tempo você dá atenção a 2 e a um não. E aí ele fez essa colocação assim, que às vezes as igrejas, falou igreja mesmo, fazem isso. E eu particularmente pensei, nossa, tudo bem, eu sei, eu tenho o Espírito Santo, mas é como se pouco eu conversasse com ele, entendeu? Porque, tipo assim, a minha oração tipo assim, é com Jesus, a minha oração é com Deus, mas assim, eu não tinha essa, vamos dizer, eu acho que esse desejo tão profundo de realmente chamar, tipo assim, o Espírito Santo para estar, tipo assim, para estar me direcionando. Enfim, eu não falava dele assim, tipo, como Jesus, como na oração, como Jesus, como Deus. Então não era, eu não aprendi, na verdade, falar. Eu sei, sim, que ele age em mim, mas a maneira de que eu falar do Espírito Santo eu não falava, digamos assim, né? Então, aí eu percebi isso. Não que eu não percebesse que ele realmente, tipo assim, faz parte da minha vida, porque eu sei que a gente recebe o Espírito Santo e é a ação dele que nos move, né? Eu sei. Mas é como eu só pensei dessa forma, como ele falou, às vezes você dá atenção a um e os outros não. Então, parece que eu me vi um pouco assim. Atenção a Deus, a Jesus, Espírito Santo, meio que sem o encaixe, sabe? De pedir na oração também, de falar que ele me leve, que ele direcione o meu dia, entendeu? Então, a minha oração não estava assim. Eu acho que conecta com as 3 pessoas. Acho que é mais ou menos isso que eu quero explicar. Deu para entender um pouquinho? Entendeu? Então, então acho que assim, acho que é um tema que a gente vai explorar mais para frente, né? Acho que senão é uma discussão que vai dar bastante. Mas eu acho que assim, só acrescentando, acho que é um pouco da nossa base, né? Por exemplo, os fundadores do movimento de restauração, eles eram bem racionais, né? Pelo que a gente vê pelo que a gente observa. Então, talvez isso tenha uma influência em nossa forma de encarar esse assunto, né? Então, só uma observação, né? Então, a gente talvez precise dar uma virada de chave aí, talvez, né? Nesse sentido, né? Só uma observação, né? Acho que isso é uma coisa geral, né? Não sei, não é só de sua impressão. Acho que para mim também é um pouco assim também, né? Legal. Mas Obrigado. É uma coisa que a gente precisa trabalhar aí. Obrigado, Edson. Eu acho que o Nelson é. Essa camisa aí não...
Acabamos de ser eliminados da Copa do Brasil. Sério? É para chegar humilde na reunião. Que é o sofredor, né? Ai, ai. Ô, Edson, tem vários pensamentos, né? Que a sua aula me fez ter vários pensamentos. E, bom, primeiro queria te agradecer, tá bom? Pela aula, né? Pela disposição de estar compartilhando aí com a gente. Uma coisa que eu estava pensando, Edson, uma impressão minha, né? Não sei o que você acha, mas eu acho que a gente acaba colocando a igreja de Atos como se fosse uma igreja modelo, padrão, quase perfeita, né? E na realidade não foi bem isso, né? Na verdade, a gente pode aprender bastante com os desafios, né, que os cristãos tiveram no primeiro século e aprender com a ousadia, a coragem, com os acertos, mas com os erros também, né? Então, eu estava pensando nisso, se você, não sei se você enxerga dessa forma, né? Mas eu estava pensando o quanto a gente olhava para a igreja de Atos, né? Como se fosse quase perfeita, né? Modelo para nós, né? E outra questão, já que você mencionou sobre o Espírito Santo, Trindade, eu estava pensando que, de fato, né? Acho que a gente realmente precisa destacar mais, né? A ação do Espírito Santo, né? No livro de Atos, por exemplo, né? Porque eu estava pensando como o apóstolo Paulo, ele tinha um ímpeto, né, missionário, e muitas vezes o Espírito Santo até impedia ele de ir para alguns lugares, né, que ele mesmo gostaria de ir, e estava pensando depois na viagem para Roma, o naufrágio e todos os percalços, né, como o Espírito Santo, na verdade, foi muito atuante, né, como o Espírito Santo acabou direcionando em vários aspectos, né, essa vontade, esse ímpeto missionário que Paulo tinha, né? Né? O Espírito Santo é muito presente mesmo, né? Então, o que você falou, né? Por exemplo, acho que havia uma razão, acho que para Paulo ter a trajetória dele, né? Inclusive nos naufrágios, né? Então, você vê, acho que o Espírito trabalhando em cada aspecto, né? Tipo, de cada coisa que estava acontecendo, o Espírito Santo ele usava as vidas dos apóstolos para que a mensagem fosse expandida, inclusive até, por exemplo, não deixando que eles chegassem, ou tipo, Paulo não fosse até um certo lugar, havia um propósito nisso, né? E você falou sobre a questão da gente ter a igreja de, tipo, em Atos, na igreja, na verdade, sim, se você for ver bem, não é só uma igreja em Atos, né? São várias, né? Por exemplo, você vai ver uma igreja, por exemplo, que é em Atos 2, que é uma igreja com muita influência do judaísmo, né? Com cristãos somente judeus. E você vai ver depois, mais para frente, que vai ver igrejas enfrentando problemas que eram típicos do mundo pagão, né? Então, a igreja de Corinto é um exemplo, né? Então, assim, é muito difícil falar assim, não, essa igreja, a igreja de Atos é uma igreja padrão para nós. Bom, mas qual igreja? Qual delas? Então, assim, lógico, a gente tem que entender, tem muitos princípios claros, né? Bons exemplos nas igrejas em Atos, mas, assim, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Por exemplo, você tem uma passagem, se não me engano, em Atos, não lembro bem, mas, por exemplo, você vai ver que Pedro e João estavam se encaminhando para a oração ao meio-dia, né, no templo, né? A gente vai imitar, então, eles tinham um horário, por exemplo, de manhã, eles iam para o templo de manhã, ao meio-dia e ao final da tarde. A gente vai imitar esse padrão, né, também. Então, que critério a gente vai... Eu acho que a gente tem aprendido bastante, né? Mas eu me lembro de uma época que a gente falava bastante sobre queremos imitar o cristianismo do primeiro século, né? Como se fosse algo padrão, uniforme, né? E
E não, né? Foi algo que foi se transformando também, né? Sim. Ao longo de um até breve período de tempo, né? É interessante, né? Porque agora que, por exemplo, a gente tinha essa ideia de restauração, né? Agora, para onde não seria uma questão válida, mas para onde a gente vai agora, né? Então, uma coisa para a gente pensar, né? Lógico, né? Algumas questões do primeiro século a gente tem que realmente levar como padrão, não como padrão, mas como princípio, sim, né? Mas eu acho que a gente tem que ter mais profundidade nessas discussões, né? Então, isso é uma coisa que a gente acho que vai ter que amadurecer bastante, né? Nesse ponto de vista, né? Mas eu acho que na próxima aula a gente vai entender um pouco mais isso, né? Espero que eu consiga trazer isso na próxima aula. Né? Tá ótimo. Obrigado, Edson. Obrigado. Legal. Pessoal, acho que também por causa do horário, eu sei que isso vai provocando um monte de ideias e pensamentos, e acho que isso vai poder encaminhar para a nossa próxima aula. Eu sei que quando a gente fala de trindade, também é um tema que motiva muito, eu sei que o Edson vai poder voltar a falar. E também só queria meio que deixar um lembrete, o Edson está falando algumas coisas sobre a restauração, o movimento de restauração, que tem a ver com a origem do nosso movimento. E agora, no próximo semestre, a gente vai ter uma aula falando um pouquinho sobre a nossa história, sobre o movimento da restauração. Isso, às vezes, não é tão familiar para todos nós, então acho que também vai ser bem interessante a gente poder conhecer um pouco mais sobre isso. Então, já vão colocando aí no gancho essas coisas que o Edson está lembrando do movimento da restauração, para a gente poder tratar isso numa próxima série. Mas agora a gente vai concentrar em Atos. Então, a próxima aula, o Edson vai trazer um exemplo de como a gente interpreta Atos por ser uma narrativa, né? Então, que a gente possa refletir ali nas perguntas que ele deixou, para a gente aproveitar bem na próxima série. Queria agradecer a todos, desejar uma ótima noite e nos vemos aí semana que vem, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente, pela Edson. atenção de todos, viu? Obrigado, viu? Obrigado a todos.